Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho como que está sendo o meu processo de transição alimentar. Primeiro, eu acho que eu preciso começar a contar para vocês a minha história desde lá na infância, porque tudo está correlacionado com a minha relação com a alimentação. Eu acho importante contar essa história aqui para vocês, porque não é só porque eu trabalho com alimentação, porque eu sou nutricionista, que a minha alimentação é a mais perfeita do mundo. Não é assim que a coisa funciona tão bem. A gente precisa trabalhar muito a nossa relação com a alimentação. Isso é um ponto primordial para a gente conseguir ter sucesso naquilo que a gente está usando para nutrir o nosso corpo. Porque a alimentação, ela não é só nutriente. A alimentação, ela é emocional, ela é cultural, ela é social. São várias correlações que estão atuando junto com o ato de você se nutrir. Dificilmente você vai sentar e vai fazer uma refeição pensando no seguinte: eu preciso de tantas gramas de carboidrato, eu preciso de tantos miligramas de vitamina C, de vitamina A. A gente não pensa assim. A gente trata a nossa alimentação muito como prazer também. A gente quer comer aquilo que é gostoso. E isso é importante a gente compreender para a gente saber como se relacionar com a alimentação. E é por isso que eu quero contar a minha história para vocês entenderem um pouquinho de como que é essa minha relação com a alimentação, que começou já de uma forma muito conturbada desde a minha infância. Coitada da minha mãe, ela sofreu comigo, viu, gente? Não é por nada não. E ela sofreu comigo desde o momento que eu nasci, porque leite eu já não aceitava nenhum desde o momento que eu nasci. Ela já não tinha para me amamentar e ela não conseguia fazer introdução de nenhum leite, porque todos, absolutamente todos, eu rejeitava, simplesmente rejeitava. Ela ficava desesperada. Quando ela me conta essa história, ela fala: eu já não sabia mais o que fazer com você, porque você não aceitava nada. E ela já, desde quando eu era bebezinha, o único leite que eu aceitei foi o leite de vaca, que é totalmente não recomendado para uma criança recém-nascida. Mas era a única coisa que eu aceitava e era óbvio que ela me dava para que eu não morresse, pelo menos, né? Por aí você já vai entendendo que a minha relação com a alimentação já era conturbada desde o momento que eu nasci. A minha infância eu não gostava de quase nada. Eu era uma criança extremamente restritiva com essa questão alimentar, chata mesmo, né? Vamos resumir? Chata. Eu era uma criança chata, que eu não gostava de nada, com uma anemia crônica, imagina. E virava e mexia, dava uns desmaios aí por conta de hipoglicemia. Imagina o desespero da minha mãe com tudo isso, né? Para melhorar ainda mais a situação do lado dela, eu era uma criança muito magra e todo mundo achava que eu era doente e que ela não me alimentava. Ela era a culpada da história, não eu que estava rejeitando tudo. Coitada. Mãe é mãe, né? Sabe como é que é? Enfim, o tempo passou e acabei caindo na faculdade de nutrição. Por quê? Eu falo, gente, de coração, que não fui eu que escolhi a faculdade, foi a faculdade que me escolheu. Porque foi tudo decidido muito por um acaso. Tá? Eu não tinha na minha cabeça aquela ideologia já desde sempre de eu quero fazer faculdade de nutrição. Não, a coisa foi acontecendo, eu fui testando e falei, legal, ok. É uma faculdade que me interessa, eu vou tentar, eu vou lá, vou ver qual é. E acabei me apaixonando, ainda bem, né? Pelo menos não foi um tempo perdido. Acabei me apaixonando pela nutrição, porque dentro da faculdade é como se uma porta para um novo mundo se abrisse e falasse comigo: olha, é isso, você tem todas essas possibilidades, você tem todo esse universo de cor, de sabor, de textura. Não é aquilo lá que você rejeitava ou que você não dava para ser daquele jeito mais, né? Eu precisava realmente tomar juízo nessa vida e começar a comer comida de verdade. Gente, sério, sem brincadeira, eu era aquela criança que vivia à base de salgadinho e miojo. Mas as coisas mudaram, graças a Deus. Vamos lá.
Então a faculdade ela foi essa abertura de um novo mundo para mim. Porém, né, a gente cresce, a gente sai de casa e a gente precisa viver com as próprias pernas. Então o que aconteceu? Uma coisa que acontece com muitas pessoas. E se você se identifica com isso, depois você coloca aqui no comentário para mim, porque eu quero saber, tá? Como que foi a sua passagem para a vida adulta em relação à alimentação? Porque a minha foi um caos. Imagina, de repente eu morava sozinha, eu tinha o meu salário, eu comprava o que eu quisesse, de repente era eu que tomava a decisão sobre aquilo que eu ia estar consumindo. E apesar de já ser nutricionista nessa época, as decisões não eram as melhores. Isso acontece com muitas pessoas que vão morar sozinha, tá, gente? Sério, não é só comigo, não é só com você. Isso é muito comum. A gente se perde, a gente se ilude, de repente, né? Tudo abre um mundo de possibilidades e a gente acha que tudo é possível e não precisa ter mais discernimento de nada. E é aí que vem a grande diferença da vida adulta. Porque o adulto é aquela pessoa que precisa sim ter discernimento sobre as suas ações e precisa sim assumir a responsabilidade daquilo que faz. E assim caiu a minha ficha de que, peraí, não dava para levar a vida do jeito que eu estava levando. Não dava para me alimentar do jeito que eu me alimentava. E eu comecei muito devagar a ter um pouco mais de juízo em relação à minha alimentação. Mas, gente, vou ser muito sincera com vocês, tá? De coração. A ficha só caiu de verdade no momento que eu vi a minha mãe passando mal. E eu precisei carregar ela, a gente estava na rua sozinho, e eu precisei carregar ela para o pronto-socorro, porque ela estava com a pressão a 220. A pressão dela subiu absurdamente. Ali, aquele momento, na sala de espera, aguardando ansiosamente para saber o que ia acontecer com a minha mãe, o que tinha acontecido ali, começou a passar várias coisas na minha cabeça. E uma das coisas mais importantes que eu me lembro que passou na minha cabeça era o seguinte: pressão alta está muito relacionado à alimentação, está muito relacionado ao estilo de vida, ao estresse, à qualidade de vida que a pessoa leva. Ali naquele momento eu entendi que ela talvez não precisasse estar passando por aquilo ali. E se ela tivesse se cuidado mais, se ela tivesse tido um pouco desse discernimento, dessa responsabilidade, ela poderia ter evitado aquilo. E tudo bem, graças a Deus a gente conseguiu socorrer ela a tempo, graças a Deus ela conseguiu se tratar e ela está muito bem de saúde hoje, mas foi a virada de chave para mim. Naquele momento eu entendi que o quanto que as nossas decisões hoje influenciam em como nós estaremos amanhã. Só que não é amanhã daqui a 24 horas, é amanhã talvez daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Só que se essa ficha não cai pra gente em algum momento, a gente sempre acha que tá tudo bem. 10 anos está muito longe. Então esse momento em que eu vi a minha mãe passando mal e que eu compreendi que eu poderia ajudá-la, que ela não precisava passar por aquilo, que todas aquelas complicações que ela estava tendo era por escolhas de estilo de vida, por decisões de estilo de vida, foi o momento real que eu entendi que eu precisava fazer diferente. Eu precisava passar a ser o exemplo daquilo que eu tanto falava com as pessoas. Eu já sabia há muito tempo o quanto que a alimentação poderia evitar tudo isso. Eu já sabia todas as maravilhas que a alimentação é capaz de fazer sobre o ser humano. Eu já tinha visto paciente meu retirar medicamentos, mudar quadro clínico, mas eu de verdade não estava fazendo aquilo. Então foi nesse momento real que eu comecei, peraí, não é bem assim. Eu preciso ser a mudança, eu preciso fazer diferente, porque se a minha família, pessoas na minha família estão com esse quadro, a tendência para que eu também fique assim é muito fácil. Então naquele momento eu decidi que ia ser diferente e foi aí que eu comecei a investir na minha alimentação mais baseada em plantas.
comecei a fazer a redução do consumo de carne e vejam só, eu sempre tive o colesterol alto. A maioria das pessoas na minha família sempre tiveram colesterol alto. E eu sempre escutei a minha vida inteira que não tinha o que fazer com esse colesterol alto porque era fator genético. Eu acho que desde os meus 12 anos que eu me lembro que eu já tinha um colesterol acima de 200, né? Na faixa ali de 220, 240, eu sempre ficava oscilando nisso aí. E sempre ouvindo, isso aí não tem o que fazer, isso é genética. Só que tem o que fazer, porque a genética, gente, na maioria das vezes, não é o seu DNA. Na maioria das vezes a genética é o meio ambiente que você está vivendo. É toda a cultura, é toda a educação, é toda a crença que você está recebendo, todas as influências que você está recebendo da sua família e das pessoas próximas a você. Se você parar para pensar um pouquinho em como que é essa relação, se você está modelando todos os atos, todas as ações que as pessoas muito próximas de você estão fazendo, talvez você consiga compreender melhor como cuidar da sua saúde. Porque se você olhar para as pessoas próximas a você, você provavelmente vai ver o seu futuro. Então foi assim que eu comecei a minha transição para alimentação, reduzindo o consumo de carne, caminhando para a alimentação vegetariana, mas principalmente aumentando o consumo dos alimentos in natura, aumentando o consumo dos alimentos integrais, dos alimentos minimamente processados, adotando para minha vida uma alimentação à base de plantas e vegetais. Essa é um pouquinho da minha história, tá, gente? É um pouquinho, talvez 1% da minha história, mas que eu senti que seria importante poder compartilhar com vocês, porque talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo tenha uma história parecida, não consegue entender muito bem como lidar com essa situação e que isso possa ajudar. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, não deixa de curtir esse vídeo aqui. Se você sente que mais pessoas possam se beneficiar de todas essas informações que contém nesse vídeo, compartilha com essas pessoas. Deixa seu comentário aqui para eu saber como que está essa sua relação com a comida. Conta um pouquinho da sua história, de como que é isso para você. E não deixa de se inscrever no canal e acionar o sininho. Esse sininho vai fazer com que o próprio YouTube te avise quando sair alguma novidade aqui pelo canal.